Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos Espíritos amigos. A Deus nós agradecemos pela vida, agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Aos Espíritos amigos também nós nos dirigimos fraternalmente agradecidos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes, mesmo à distância. Aqui juntos estudamos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como mais uma oportunidade do Pai para o nosso esclarecimento. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões de O Livro dos Espíritos. Estamos aqui ainda no início, na sua parte primeira, capítulo 1, estudando acerca de Deus, e hoje a questão de número 14, um novo assunto que tem como subtítulo Panteísmo. Então Kardec quis saber dos Espíritos amigos acerca daquela ideologia filosófica de que Deus e todo o universo são uma única e mesma coisa e que Deus não existe como um espírito separado. Esta é a definição no nosso dicionário da língua portuguesa acerca de panteísmo, neste caso a ideologia filosófica de que Deus e o universo é a mesma coisa ou são a mesma coisa. Então Kardec formulou o questionamento acerca desta ideologia filosófica da seguinte maneira: Deus é um ser distinto? Deus é um ser distinto? Ou será, como opinam algumas criaturas, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo? Então Kardec, já que existia naquela época estas opiniões, algumas pessoas tinham estas opiniões já formadas e formuladas, de que Deus não era algo ou um ser distinto, mas que era a resultante de todas as forças e de todas as inteligências. Então aí Kardec quis saber dos espíritos superiores acerca deste assunto. Então aí os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira. É uma resposta um pouco mais extensa, mas eles dizem assim: se fosse desta forma, se Deus fosse a resultante de todas as forças, de todas as inteligências reunidas no universo, Deus não existiria. Então assim eles começam respondendo ao questionamento formulado. E ainda ele diz: porquanto seria efeito e não causa. Então, se Deus fosse assim, Deus não existiria. Deus seria
efeito e não causa. E conforme já estudamos acerca de Deus, Deus é a causa primeira de todas as coisas, é aquele motor, simbolicamente falando, é aquele motor que dá sempre o impulso e que sempre deu o impulso inicial para todas as coisas. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa, ou seja, Deus não pode ser ao mesmo tempo efeito e causa, e como nós sabemos, ele não é efeito, mas sim causa de todas as coisas. E aí eles afirmam na sequência: Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial para o momento. Deus existe e disso não podemos duvidar, e isto é o essencial. E ainda eles acrescentam: crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto, donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção para crermos em Deus, não irmos mais além, julgando sermos muito inteligentes, porque ainda não alcançamos esta capacidade. E ainda eles afirmam: deixai por consequência ou por conseguinte de lado todos esses sistemas. Deixai de lado estas filosofias que não têm base de sustentação. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto. Então aqui ele nos fala para deixarmos de lado estas filosofias, essas ideologias que não têm base de sustentação sólida, porque nós temos muitas coisas que têm base sólida e que nos tocam mais de perto, a começar por nós mesmos, ou por vós mesmos. E aí eles nos chamam a atenção, nos conclamam para que estudemos. Mais uma vez, eles nos chamam a atenção para aquela necessidade do conhecimento de nós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições. Estudemos nós mesmos a fim de nos libertarmos destas imperfeições, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar o que é impenetrável. Então aqui ele nos chama a atenção para não perdermos tempo, não desperdiçarmos tempo e energia, que são altamente preciosos, em querermos penetrar a intimidade de Deus e penetrarmos o que é impenetrável para nós. Aproveitemos este tempo e esta energia para estudarmos a nós mesmos, estudarmos as nossas próprias imperfeições e nos melhorarmos constantemente. Sem sombra de dúvida que esta é uma orientação maravilhosa e uma orientação acertadíssima, porque o que nós temos que fazer é buscarmos este conhecimento de nós mesmos, conhecermos para termos condições de nos transformarmos, porque enquanto nós não nos conhecemos, não temos condições de mudar. Como que eu irei trabalhar, irei realizar um processo de melhoria quanto ao orgulho, se eu não me conheço ou não me reconheço como sendo uma criatura orgulhosa? Como que eu irei realizar ou iniciar pelo menos um processo de melhoria no campo do egoísmo, se eu não me reconhecer, se eu não me enxergar no meu interior na condição de um egoísta? Como que eu irei realizar um processo de transformação verdadeiro no campo do perdão, se eu não me reconheço numa condição desta e numa necessidade desta, no campo da fraternidade e assim sucessivamente? Sem sombra de dúvida
que é preciso nos conhecer para que possamos enxergar-nos tal qual ainda nos encontramos, para realizarmos estes processos de transformação tão urgentes e necessários. Então aqui fechamos este parêntese com Kardec para chegarmos em Miramês. Miramês, no livro Filosofia Espírita, volume número 1, capítulo de número 14, que é o número da questão que estamos estudando, unidade do Criador. Então aqui Miramês, aprofundando as explicações dos espíritos amigos acerca desta unidade do Criador, que Deus não, de forma alguma, não se confunde, não pode se confundir com esta ideologia filosófica que tem o nome de panteísmo, que o universo seria esta formação ou esta junção de todas as forças e de todas as inteligências, efeito e causa sendo a mesma coisa. Então aqui Miramês ele nos esclarece sobre esta unidade criadora, nos chamando a atenção sobre esta unicidade de Deus. Então ele começa a nos dizer da seguinte maneira, que Deus é uma unidade dinâmica no seu caráter criativo e fecundo. Então vejamos como Miramês coloca Deus aqui na condição, o caráter criativo e fecundo, mas ao mesmo tempo único na sua majestosa intimidade, de valores incomparáveis. E ainda ele diz, ele, ou seja, Deus, não é o produto das coisas e inteligências disseminadas por toda a criação, pois causa e efeito são duas coisas distintas uma da outra. Basta um pouco de raciocínio para podermos harmonizar estas ideias referentes ao Senhor de todas as coisas. Então aqui ele nos chama a atenção que não precisa muito esforço, basta um pouco de raciocínio para podermos harmonizar as ideias referentes ao Senhor do universo. Porque em todos os momentos que voltamos a pensar em Deus, os nossos sentidos passam a vê-lo na sua unidade total, único na sua posição de benfeitor universal. Então aqui ele nos chama a atenção que todas as vezes que voltamos a refletir, voltamos a pensar em Deus, os nossos sentidos passam a vê-lo na sua unidade total, na condição única, na condição de um ser único e na sua posição de benfeitor universal. Dividi-lo é contrariar a nossa consciência. Então aqui ele fala da unicidade de Deus e nos chama a atenção que dividir Deus é contrariar a nossa consciência e sentir insegurança sobre a verdadeira paternidade, sentir insegurança quanto à nossa verdadeira paternidade, que é Deus. Então, sem sombra de dúvida, conforme ele acrescenta, que é preciso que registremos nas nossas deduções mais apuradas no mundo espiritual, e aí ele diz que no mundo espiritual ele já teve a oportunidade de fazer este registro das deduções mais apuradas, porque a unidade do Criador, como ouvimos dos grandes missionários da luz que descem até nós com as mesmas ideias, os quais nos mostram a realidade pelos fatos da própria natureza engenhosa, do engenhoso processo que reflete a presença da grande luz em todas as intimidades criadas por esta grande luz. Então aqui Miramês nos informa que no plano espiritual ele já teve a oportunidade de ouvir de vários missionários
da luz, que desceram de esferas muito superiores à que ele residia ou que reside neste momento, para falar acerca desta grande luz, acerca da grande luz que é Deus. E aí ele acrescenta: não nos preocupemos quando os homens pretendem adorar outros deuses ou muitos deuses como no passado. A verdade não se inquieta. Então aqui ele nos chama atenção para não desperdiçarmos mais uma vez tempo e energia em ficarmos preocupados com aquelas criaturas que pretendem ou que adoram vários deuses, como aconteceu no passado e até os dias de hoje, porque a verdade não se inquieta com isto, ou seja, Deus não se inquieta com isto. Se você adora ou se você passar a adorar vários deuses, Deus não ficará com raiva de você. Deus continuará te amando na condição de um filho dele, da mesma forma que ele te ama hoje. E aí ele diz que a verdade não se inquieta, ela se impõe porque é a verdade. Então a verdade não se inquieta, a verdade se impõe porque ela é a verdade. No passar do tempo, somente a verdade ficará de pé diante das deduções humanas. Então essas ideologias, essas filosofias que não têm base na verdade, todas cairão com o tempo. A verdade, esta sim, ficará de pé. E aí ele diz que o que temos a dizer com toda a sinceridade do coração é que Deus é uno. Então aqui Miramês volta a reafirmar sobre a unicidade de Deus. O que temos a dizer com a sinceridade do nosso coração é que Deus é único, um ser individual, ligado por agentes sutis a toda a criação e mais atuante na intimidade de todas as coisas. Então Deus é único, é um ser individual ligado por agentes sutis, agentes que nós não percebemos com os nossos sentidos comuns, ligado a toda a criação e mais atuante na intimidade de todas as coisas. Quando o Espírito, aí ele fala de elevação espiritual, porque quando o Espírito encontra a si mesmo, passa a sentir Deus com mais intensidade. Então, mais uma vez, aquela necessidade do conhecer a si mesmo, de conhecer a nós mesmos, porque quando o Espírito encontra a si mesmo, ou seja, conhece a si mesmo, ele passa a sentir Deus com mais intensidade, por ser esta a senda, a porta de partida para novos conhecimentos acerca de Deus. E ainda ele diz: começa, meu irmão. Aqui ele nos chama a atenção, nos conclama, nos convida. Começa, meu irmão, minha irmã, a estudar. Então aqui mais um convite para a realização do estudo verdadeiro. Começa, meu irmão, minha irmã, a estudar as tuas próprias reações, a analisar os teus próprios feitos, a corrigir os teus próprios deslizes, no silêncio que é próprio ao iniciante da verdade, que conhecerá as outras dimensões do saber. Então aqui ele nos fala sobre a necessidade de estudar as nossas próprias reações, as nossas próprias imperfeições, as nossas próprias qualidades, analisar os nossos feitos, as nossas realizações e trabalharmos constantemente para corrigir em nós os defeitos, porque assim nós conheceremos outras dimensões do saber. E estas dimensões sempre vibram ao vosso redor, sem que as suas notícias nos atinjam por faltar o bater às portas da simbologia evangélica. Então aqui ele nos chama a atenção e nos lembra aquelas palavras de Jesus sobre a necessidade de procurar, porque aquele que procura, acha.
Aquele que bate às portas, as portas se abrirão. Aquele que pede será atendido. Então aqui ele fala que nestas situações, se nós não realizarmos o que precisamos realizar, se não batermos as portas não se abrirão, porque estarão faltando da nossa parte atitude. E ainda ele diz: quando os nossos pensamentos se educarem na razão direta das qualidades superiores, então os nossos pensamentos se educarem na razão direta das qualidades superiores, e a nossa boca se esquecer de ferir. Então ele fala do pensamento, ele fala da boca, os nossos olhos de perscrutar os erros alheios e as nossas mãos se tornarem somente instrumentos de ajudar, estabelecer-se-á a harmonia em nossos corações. Então prestemos atenção no que Miramês nos orienta. Para que nós alcancemos a harmonia em nossos corações, é preciso educar os nossos pensamentos, é preciso educar a nossa boca para não ferirmos ninguém, é preciso educarmos os nossos olhos para não apontarmos os erros dos outros, enxergarmos e apontarmos os erros dos outros, é preciso educarmos as nossas mãos para que elas sejam constantemente instrumentos de ajuda. Aí sim nós alcançaremos a verdadeira harmonia, a harmonia nos nossos corações. E ainda ele diz: se Deus é unidade, ou seja, se Deus é único, é de nosso dever. Então aqui ele nos fala de mais um dever, é de nosso dever criar a unidade do bem, do amor e da caridade em nós. E sem sombra de dúvida nós iremos criar esta unidade do bem, do amor e da caridade nos educando os nossos pensamentos, educando os nossos olhos, educando a nossa boca, os nossos ouvidos, educando as nossas mãos para alcançarmos esta harmonia em nosso coração. Consequentemente, nós cumpriremos ou estaremos cumprindo o nosso dever junto ao bem, ao amor e à caridade. Então aqui ele nos fala para que possamos refletir, assim que alcançarmos esta unidade de bem, de amor e de caridade, nós refletiremos a divindade em nossos passos. Então, sem sombra de dúvida, precisamos realizar em nós essa transformação. E aí ele nos fala mais adiante acerca do homem inteligente, conforme nós encontramos em um capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala acerca da missão do homem inteligente aqui na Terra, que é exatamente usar a sua inteligência para a prática do bem e jamais para a prática do mal. Então ele nos fala que o homem, Miramês aqui nos fala que o homem inteligente procura constantemente não contrariar as leis naturais, e quando ele desencarna, ou seja, deixa o corpo físico com essas mesmas intenções, sentirá na profundidade o porquê dessa obediência. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós aqui no corpo físico, nós procuramos, nos esforçamos constantemente não contrariar as leis naturais, ou seja, as leis de Deus, quando nós deixarmos o nosso corpo físico, voltarmos para casa, aí nós entenderemos com maior profundidade o porquê dessa obediência às leis naturais. E ainda ele diz que ninguém é livre na totalidade da expressão. Então aqui ele nos fala, nos lembra acerca do chamado livre-arbítrio. Porque muitos de nós imaginamos ou falamos que somos livres e temos o direito de fazer tudo o que nós quisermos. Então aqui ele nos chama a atenção que não é bem assim. A liberdade, ou chamado livre-arbítrio, tem um limite, ou tem certos limites,
porque ninguém é livre na totalidade da expressão. Somos todos servos de Deus, e essa deve ser a nossa imensa alegria, porque Ele sabe o que mais nos convém nas linhas do nosso despertar. E ainda ele diz, caminhando para encerrar estas reflexões, aí ele nos fala diretamente acerca do panteísmo, que o panteísmo foi uma verdade camuflada. Então aqui ele fala de uma verdade camuflada por encontrar uma humanidade sem condições de senti-la face a face. A verdade se torna, pois, relativa nas suas nuances de claridades espirituais. Agora comungamos com ideias mais puras sobre a divindade, e a maturidade nos aproxima mais da luz que nos alimenta e nos sustenta a vida. Então aqui ele nos fala acerca daquela ideia do panteísmo, que foi uma verdade camuflada, ele coloca aqui entre aspas, por falta de conhecimento, por falta de condições da humanidade daquela época em sentir, em conhecer face a face a verdade. Mas ele diz que a verdade se torna, pois, relativa nas suas nuances de claridades espirituais. E agora nós temos condições, porque já comungamos com ideias mais puras sobre Deus, e a maturidade nos aproxima mais da luz que nos alimenta e nos sustenta a vida. Por isso, diz Miramês, por isso cremos na unidade de Deus, na sua justiça cheia de misericórdia e de amor. Unidade de Deus, ou seja, Deus é único, Deus é amor, Deus é a justiça. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais notamos as nossas deficiências em conhecê-lo. Então aqui ele encerrando, ele nos chama a atenção que quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós chegamos à conclusão acerca das nossas deficiências em conhecê-lo, dada a sua grandeza de poderes e os seus atributos indescritíveis. Grandeza de poderes e os seus atributos ou as suas qualidades, que são indescritíveis de forma completa na nossa língua tão pobre. E aí ele encerra dizendo: crê, meu filho, em Deus, seja obediente ao comando maior. Então aqui mais uma vez ele se refere a Deus na condição de comando maior. Ele já falou acerca da grande vida, acerca da grande luz. Aqui ele fala de grande comando ou comando maior, que tudo virá ao teu encontro pelas linhas do teu merecimento e de acordo com a tua capacidade de suportar. Não existe injustiça. Então Miramês aqui encerra dizendo, nos chamando a atenção, que não existe injustiça em quaisquer dos acontecimentos da vida. Esta é a verdade. Então, em muitas situações, nós questionamos acerca de injustiça, acerca de Deus. Onde estaria Deus que deixou que acontecesse algo tão ruim contra a humanidade ou contra algumas criaturas, que isto ou aquilo é injusto? Então aqui ele nos chama a atenção que não existe injustiça em quaisquer dos acontecimentos da vida. Esta é a verdade. O que existe, sem sombra de dúvida, é a nossa incapacidade de entender, de conhecer as coisas, até mesmo por falta de esforço nosso em ampliarmos a nossa visão espiritual através desta busca constante do conhecer a verdade. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, que o Cristo nos acompanhe constantemente, que possamos nos esforçar ao máximo para
estarmos constantemente com o Cristo nesta nossa trajetória de esclarecimento e iluminação, nesta busca incessante por conhecermos a verdade. Até breve, meus irmãos e irmãs.